Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma videoaula de História, que na nossa videoaula de hoje nós iremos ver algumas questões do fascismo na Itália, da página 98, e o nazismo na Alemanha, página 100. Então, nós iremos estudar da página 98 até a página 100. Eu trago aí a imagem que faz jus à questão do fascismo na Itália. Agora, a gente chama a atenção o que foi o fascismo. Tanto o fascismo como o nazismo são chamados de sistemas totalitários. Sistemas totalitários, eles vão surgir após a Primeira Guerra Mundial. No advento após a Primeira Guerra Mundial, surge esses sistemas totalitários, que nós iremos estudar esses: fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. No nosso livro didático, página 98. Fascismo na Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, o cenário político era crítico. Muitos países da Europa, grande parte da população estava frustrada, pois o fim da guerra não havia melhorado suas condições de vida. Além disso, ainda era grande o sentimento de nacionalista, que fora bastante estimulado durante a guerra. Para alguns grupos sociais, nem a ideologia, as ideias socialistas, nem a liberal eram capazes de solucionar os graves problemas da sociedade. A destruição provocada pela guerra, agravada pela falta de matérias-primas, de dinheiro, abalou a confiança de muitos europeus em seus governantes. Para alguns grupos sociais, nessa situação da crise, a ideologia do fascismo aderiu adeptos, atraindo desempregados, estudantes e a classe média, formada por funcionários públicos, profissionais liberais, militares e pequenos proprietários de terra, de fábricas e de estabelecimentos comerciais. O fascismo provou a mobilização das massas, mas também recebeu apoio de grupos paramilitares. Esses grupos paramilitares quer dizer o quê? Grupo armado que não pertence às forças militares oficiais do Estado, nacionalista e da burguesia, temerosa do crescimento do socialismo. Na Itália, o principal líder fascista foi Benedetto Mussolini, que vocês estão vendo a sua imagem. Aí nós temos aí o símbolo do fascismo. A palavra fascismo é de origem italiana e vem do face, esquerda de combate. Fascismo em italiano significa feixe de varas, que vocês estão observando aí. O feixe de varas significa a união e a força. As varas unidas ilustravam o povo italiano. A machadinha ilustrava o poder do Duce, quer dizer, do grande comandante, e a repressão. Os fascistas do século XX tinham como influência o poderio do Império Romano. Queriam reviver as glórias passadas quando o Império predominou na Europa. Para isso, precisaram adotar um símbolo que remetesse à disciplina e à obediência. Aí está o símbolo do fascismo, que é esse feixe de vara. Aí nós vamos ver aí no nosso livro didático a ascensão do fascismo. Os italianos, por terem lutado na guerra ao lado dos aliados, acreditavam que o término dos conflitos receberiam compensações territoriais. Porém, o Tratado de Versalhes não ofereceu à Itália conforme esperado, contribuindo para o aumento do sentimento de frustração neste país. Além disso, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou uma crise econômica generalizada, causando grande descontentamento na população. Aproveitando a insatisfação popular, Mussolini organizou e liderou em 1922 uma passeata fascista em Roma, denominada Marcha sobre Roma, que contou com a participação de milhares de pessoas, que vocês estão vendo aí a imagem.
Após essa manifestação de poder, o rei italiano Vítor Emanuele III, que vocês estão vendo aí a imagem, concedeu cargo de primeiro-ministro a Mussolini, que a partir de então aumentou a perseguição às pessoas contrárias às suas ideias. Além disso, ele substituiu o Sindicato dos Trabalhadores por corporações e aboliu, quer dizer, acabou, o poder legislativo e os demais partidos, concentrando o poder do Estado no Partido Fascista. Essas medidas centralizadoras, Mussolini tornou-se o ditador da Itália. Aí vocês estão vendo, reforçando aí, Marcha sobre Roma, 28 de outubro de 1922, foi uma manifestação armada organizada pelo Partido Nacional Fascista, sob a liderança de Benedito Mussolini. Após esse movimento, Mussolini assumiu o poder do governo italiano. 50 mil participantes exigiam Mussolini como primeiro-ministro. O rei Vítor Emanuele III aceitou Mussolini como primeiro-ministro italiano em 30 de outubro de 1922. Vocês estão vendo aí a imagem do rei Vítor Emanuele III. Camisas negras era a denominação da organização militar fascista da Itália. Eram integrantes de uma milícia que agia diretamente em favor do Partido Nacional Fascista. E as pessoas que não eram adeptas a essa ideologia, que eram contrária, foram perseguidas. Muitos italianos até vieram para o Brasil nesse período da questão do fascismo na Itália. Aí nós estamos vendo aí 1925, Mussolini, quer dizer Duce, líder supremo. Vitórias nas eleições sobre os comunistas, polícia política, repressão aos opositores, todos aqueles que eram contrários ao fascismo foram perseguidos, Confederação Geral da Indústria, corporativismo, controle sobre os sindicatos de trabalhadores, atender às reivindicações dos trabalhadores, apoio incondicional do regime fascista, consolidação do fascismo como regime político da Itália, que acreditava que só esse regime poderia tirar a Itália, alguns outros países da Europa, como a Alemanha, que vai se concentrar a questão do nazismo, poderia tirar da crise gerada pela Grande Guerra, pela Primeira Guerra Mundial. Só um governo totalitário, né, que se tornaram ditaduras, governos ditatoriais. Aí nós estamos vendo a ascensão do nazismo na Alemanha, enquanto o fascismo tinha a figura de Benedito Mussolini na Itália. Na Alemanha vai surgir a figura de Hitler, Adolf Hitler, com a ascensão do nazismo na Alemanha, que também é um regime totalitário. Que vocês estão aí, vocês podem ver, retomar a leitura na página 100. O nazismo na Alemanha. No período final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma grande estabilidade política e econômica. Lembra quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, a questão vamos dizer assim, de Versalhes, do Tratado de Versalhes, que vai colocar a culpa da guerra toda na Alemanha, e ela vai sair, vamos dizer assim, sem prestígio, desmoralizada e ainda com a sua economia fragilizada, que é tanto que por conta e entre outras questões, do Tratado de Versalhes, com outras questões, vai aglodir anos depois da Segunda Grande Guerra, e surge aí a expansão e a ascensão do nazismo. Então, aí continuando, as difíceis condições de vida de grande parte da população geraram revoltas e movimentos grevistas por todo o país. Soldados, marinheiros e operários fundaram conselhos exigindo o fim dos regimes monárquicos e a implantação de um governo republicano. A República de Weimar. Em 1918, com a iminente derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão Guilherme II abdicou, deixou o trono. Com isso foi organizado um governo republicano, que assumiu as negociações com os aliados pelo fim da guerra.
No ano seguinte, na cidade de Warne, os republicanos elaboraram uma Constituição Federalista. Você sabe o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis que rege um país. É nela que estão os direitos e deveres das pessoas. Então, que determinou a criação de uma república democrática parlamentar na Alemanha, mais tarde conhecida como República de Warne. O czar foi substituído por um presidente eleito pelo voto popular. O presidente passou a ser o responsável pela nomeação de um chanceler ou primeiro-ministro, subordinado ao parlamento alemão. A Constituição de 1919 estabeleceu também alguns direitos sociais, como acesso à educação, à cultura e ao trabalho. Desde sua criação, a República de Warne enfrentou forte oposição, principalmente por parte de grupos socialistas radicais, entre eles a Liga Espartaquista. Os espartaquistas lutavam pela criação de uma república socialista na Alemanha. Aí vocês estão vendo, regime totalitário. Contexto, Primeira Guerra Mundial, por conta do Tratado de Versalhes, a humilhação imposta à Alemanha e à Itália, sentimento nacionalista, o revanchismo, o sentimento de revanche, de vingança, o sentimento que o país era melhor, a crise de 1929, que vocês podem estar lendo, crise econômica e social, a expansão do socialismo, esses países temiam que o socialismo se expandisse, né? E o apoio da burguesia. Característica do totalitarismo: nada deve existir acima do Estado, o Estado enquanto governo, fora do Estado, contra o Estado. Nacionalismo, a nação mais alta, forma de sociedade, a minha nação é a melhor. O idealismo, as ideias, institutos baseados nas transformações. O romantismo, passando forma da sociedade perfeita. O terror, controle sobre a sociedade. Polícia secreta, o controle, por isso que os líderes se tornaram ditadores e perseguiram todos aqueles que eram contrários aos regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, que nós estamos estudando. Então, há esse sentimento, inimigos, a criação de inimigos justificava para a permanência do regime. Aí nós estamos vendo o nazismo, o que foi o antecedente, Tratado de Versalhes, perda de território por parte da Alemanha, a falência do Estado, a República de Warne, que vocês podem estar lendo no livro didático da página 100, o fracasso das revoltas comunistas, que achavam que o socialismo e o comunismo não iria resolver os problemas que afligiam a sociedade, falta de emprego, né? As pessoas passando por grandes necessidades, a economia dos países fragilizada por conta da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, crise econômica antes de 1929, moratória da dívida do Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que pagar uma alta indenização aos países que se diziam vencedores, não pagamento das indenizações impostas, França toma a região do Vale do Rio Ruhr, além da concentração industrial alemã. Lembra que a França e a Alemanha entraram em guerra e que na guerra franco-prussiana, que a França vai ter com a Alemanha, a Alemanha toma da França as ricas regiões de Alsácia e Lorena, ricas regiões em minérios. Após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha tem que devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. Greve dos operários alemães na região de Ruhr. Essas greves, né, por isso que acreditava que só um governo centralizador, ditatorial, poderia resolver as questões. Por isso que esses governos, eles vão concentrar, eles vão ter os sindicatos nas suas mãos e muitos direitos dos trabalhadores, muitos trabalhadores vão ser perseguidos. O governo alemão adota uma política emissionista. Resultado: hiperinflação alemã, crise social e econômica. Aí a fundação do Partido Nazista
cidade de origem Munique, na Alemanha, dia da fundação 24/2 de 1920, líder Adolfo Hitler, a Nacional Socialista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, Adolfo Hitler como líder. Característica: crítica ao Tratado de Versalhes, totalitarismo, governo todo, o poder todo nas suas mãos, o militarismo, né? A nação, para ser forte, tem que investir no militarismo, no exército. O antiliberalismo não tinha, o antiliberalismo que as atividades econômicas era centrada. O anticomunismo, eles combatiam o comunismo. Todas as pessoas que divulgaram as ideias socialistas ou comunistas foram perseguidas. O espaço vital acreditava que a expansão da defesa da raça ariana, que essa questão a gente vai estudar em aulas, em outras aulas. Antidemocracia, esses países não eram uma democracia porque era um regime ditatorial. Partido único, só existia o partido nazista. A censura à imprensa, não tinha liberdade de expressão. Culto ao chefe supremo, quer dizer, culto a Adolfo Hitler. O nacionalismo extremado, o meu país é o melhor, por isso pode matar, por isso pode perseguir. O antimarxismo, as ideias de Marx, né? E o racismo e o antissemitismo, que esse antissemitismo é a perseguição aos judeus. E o racismo, que também foram perseguidos negros, judeus, gays, foram perseguidos com o advento do nazismo na Alemanha. Que a gente vai estudar algumas questões com mais detalhe em outras videoaulas. Então aqui nós temos a nossa atividade, o que vocês irão retomar, fazer a leitura no nosso livro didático da página 98 até a página 100, que vocês podem também irem a outras fontes, fazerem leituras em outras fontes, e que vocês vão copiar essas duas questões no caderno. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, explica o que é o fascismo, e 2, eu explico o que é o nazismo. Vocês vão ler e vão explicar com as palavras de vocês o que vocês entenderam sobre o fascismo e o nazismo. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau!